Bom dia para todos, para vocês que estão aí na sua casa, no seu lar. Peço a vocês que agora se reúnam como se estivessem na igreja. Iremos agora começar a escola bíblica. Então não perca, porque o conhecimento traz poder. Então, depois da escola bíblica, nós vamos entrar com um momento de oração, de louvor, e depois a palavra, mais palavras, amém? Então, não é porque vocês estão em casa, em quarentena, que vocês não precisam estar se alimentando. Faça de conta que vocês estão na igreja, reúna a sua família. Vamos começar agora, a ouvir a poderosa palavra do Senhor. Essa palavra tem poder de curar você que está dentro da sua casa enfermo, tem poder de mudar a sua história. Amém? Agora a presbítera Gisele vai estar trazendo uma palavra poderosa através do ensino da escola bíblica. Amém? Fica com Deus. Amém. Vamos orar. Aqueles que estão aqui e os que estão em casa, crendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Nós te rendemos graças porque o Senhor é o nosso bom pastor e de nada nós temos sentido falta, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a tua doce voz, Senhor, nos admoestando, nos ensinando e nos alinhando por meio da tua palavra. Sinta-se à vontade, nosso amigo Espírito Santo, porque o povo é teu, Senhor. E os nossos corações se encontram, Pai, desejosos por ouvir a Ti. Os nossos corações se encontram, Pai amado e querido, como um terreno fértil, pronto para receber a Tua boa semente. Cativa as nossas mentes, Senhor, a Ti neste momento, Pai. Que nada possa vir a roubar aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã. Porque nós entendemos, Pai, que hoje, Senhor amado, não é um dia qualquer. Hoje, Pai, foi o dia que o Senhor estabeleceu para manifestar o Teu poder e a Tua glória no meio do Teu povo, Senhor. Para que todos possam ver que só o Senhor é Deus. Por isso, fala conosco, Pai. Nossos ouvidos estão atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos na semana passada sobre o poder da oração. Entendemos que a oração foi nos dada como uma arma poderosa, mas não há como falar sobre algo que foi dado à igreja como poder, se nós também não compreendermos que dentro desse poder existe um outro que atrai a ele. Hoje nós vamos falar sobre o poder da unidade. Estava essa semana estudando com alguns irmãos e não era esse o estudo para hoje. Pelo menos não era o que estava no meu coração para hoje. Mas o Espírito Santo falou comigo. Eu viria continuar falando sobre oração. E o Senhor falou comigo: Gisele, não há como se mover em oração se o meu povo não entende o que é unidade. E há uma necessidade de se compreender um pouco melhor sobre esse assunto. E não é aquilo que você deseja falar, mas é aquilo que eu preciso falar. Então, abram aí a Bíblia de vocês em João, no capítulo 17, no versículo 23. João 17, versículo 23. A unidade é uma das chaves que o Senhor utilizará neste tempo para mover o último avivamento. Aquele que tem sido pregado há tanto tempo e que muitos têm desacreditado, porque, como eu já falei na semana passada, a gente crê ou recebe aquilo que é estabelecido de imediato. Aquilo que a gente vem por um tempo falando, crendo, muitas pessoas no meio do caminho acabam desacreditando. Mas, nestes últimos tempos, a unidade que o Senhor
está utilizando para virar uma nova fase para a igreja e estabelecer a preparação do caminho para a vinda do nosso Senhor, se dá por meio da unidade, nós vamos compreender isso melhor. João 17, versículo 23, diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Partindo dessa frase, de Jesus, eu neles, eles em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Se faz necessário a gente compreender o que de fato significa unidade. Por conta de um conceito meio que obscurecido na mente da gente, e quando eu falo na mente da gente, eu estou falando na mente de nós cristãos, na nossa mente enquanto corpo, a gente tem vivido momentos de conflitos entre nós mesmos, justamente porque não conseguimos compreender a profundidade do que é a unidade. Unidade nada mais é do que uma ação coletiva que tende a um único objetivo, todos unidos em um único propósito. Uma ação coletiva que leva ao desenvolvimento de um único propósito. Então, compreendendo que a unidade não significa que todos nós somos iguais, unidade não significa que todos nós temos os mesmos pensamentos, porque uniformidade é uma coisa e unidade é outra totalmente diferente. Uniformidade fala de ter um semelhante, um que é igual ao todo. Mas unidade não fala disso. E entendendo que Jesus, através do seu sangue, através da sua obra salvífica, alcançou a todos nós, e cada um aqui foi criado de uma maneira, cada um aqui vem de uma determinada cultura, vem de determinados hábitos, portanto, pensa totalmente diferente. A gente percebe que Jesus está falando, ainda que vocês sejam diferentes, vocês precisam viver onde um único propósito ele é estabelecido, e todos vocês se movem para que esse propósito aconteça. Vocês são diferentes, mas isso não impede que vocês vivam de uma forma que estabeleça algo poderoso. Sabe que quando Jesus ele nos alcançou e falou que agora nós fazemos parte de um corpo ainda que tenha diferentes membros, diferentes órgãos, e cada órgão tem uma ação específica, tem uma função específica. O pulmão ele não faz a ação do intestino e assim sucessivamente. Sabe que ainda assim eles não brigam entre si, porque eles precisam fazer com que o corpo funcione perfeitamente. Então, por que se nós fazemos parte de um corpo, por que esse corpo não está fluindo da maneira que ele precisa fluir? Se a palavra diz que o corpo tem uma cabeça e a cabeça é Cristo, e a gente sabe que a cabeça governa todo o corpo. O cérebro ele tem a capacidade de governar as funções de todos os órgãos, de todos os membros. Se é Cristo quem é a cabeça, Cristo é esse cérebro, e nós fazemos parte desse corpo, por que será que os comandos que o cabeça dá, o corpo não tem seguido? Porque o corpo tem confundido o conceito de unidade. O corpo tem achado que viver em unidade é viver em uniformidade, e não é isso. Se a gente olhar nos versículos 21 e 22 do capítulo 17 de João, Jesus ele fala que nesta unidade o mundo saberia que foi Deus quem o enviou. Que nesta unidade o mundo veria que ele de fato é o Cristo ao qual Deus enviou para salvar o mundo. Se, para que o mundo reconheça que ele é o Cristo, que foi Deus quem o enviou,
há uma necessidade de uma unidade estabelecida. Eu pergunto, será que a igreja tem de fato cumprido o papel dela? Será que o mundo de fato tem visto a Cristo, entendendo que esse ver a Cristo e reconhecer que Ele foi enviado por Deus, isso se dá por meio da unidade? Será que nós temos visto isso de fato? Nessa última semana, nós temos visto, de certa maneira, a igreja meio que sendo apedrejada pelos que não conhecem a verdade. Porque o presidente se levantou estabelecendo um jejum, pedindo para que todos jejuassem. Obviamente que o entendimento do jejum se dá por meio da palavra, e nós que conhecemos, nós cristãos, não apenas cristãos evangélicos, mas cristãos católicos que conhecemos a palavra, nós sabemos o motivo, o real, a real intenção de um jejum. Mas sabe que ele não estabeleceu isso apenas para nós. Ele pediu a todo o povo. Só que pessoas se apegam ele só pediu para os evangélicos. É só para eles. E Deus faz acepção de pessoas. E nós, ouvindo a isso, muitos, e quando eu falo nós, eu falo a igreja como um todo, não estou falando da nossa denominação específica, eu estou falando do corpo de Cristo. Muitos acabaram se aproveitando dessa situação para levantar a sua própria bandeira, como se Cristo ele fosse algo individualizado. Quando a palavra diz que na unidade o mundo conhecerá quem Ele é, o Senhor está dizendo, ei, esta é a oportunidade de vocês. Essa é a oportunidade que eu dei à igreja para que todos conheçam quem eu sou. Para que todos vejam o poder que há em mim e que foi dado a vocês. Só que o corpo, de fato, não tem compreendido isso. E aí começa a se degladiar. Como se denominação A fosse melhor do que denominação B, e C a pior, e as coisas não são assim. A palavra diz que precisamos ser movidos em um único espírito. Abram aí em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, no capítulo 1, no verso 10. E diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo, quando fala isso aqui, muitas das vezes nós interpretamos isso de uma maneira errada. Falem todos a mesma coisa. Aí a gente pensa, porque faz uma interpretação muito literal desse texto, não, se eu falo isso, o presbítero Ricardo tem que falar, a pastora Neia tem que falar. Só que Paulo ele não está falando especificamente no falar no sentido do meu entendimento e do entendimento de pastora Neia. Não. Paulo ele está falando, se vocês pertencem de fato a Cristo, que de fato vocês falem aquilo que Cristo fala. E que todos vocês sejam unânimes nesse falar. Porque se o mundo vai conhecer Jesus através da unidade que existe em vocês, vocês não podem um estar falando uma coisa e outro está falando outra. Especificamente, ele pega isso aqui, é uma das primeiras instruções à igreja de Coríntios, que ele recebe a informação de que a igreja estava tendo divisão entre os irmãos. E a divisão aqui, quando a gente pensa que está se falando de fofoca, de contenda, de briga, de pancadaria, porque quando a gente ouve falar em contenda, o que vem na nossa mente é isso.
Mas sabe que o que estava acontecendo aqui, a contenda que estava estabelecida aqui é porque um dizia que era de Apolo, o outro dizia que era de Cristo, o outro dizia que era de Pedro, e o outro dizia que era de Paulo. Aí Paulo vai e exorta aqui: não, vocês são de uma única pessoa, vocês são de Cristo. Falem apenas aquilo que Cristo fala, aquilo que vocês conhecem da palavra já. Parem com essas questõezinhas, porque em meio a isso aí, se é aberta uma brecha e o inimigo entra. Porque onde há divisão, não tem como o Senhor operar aquilo que Ele deseja operar. Reparem que foi estabelecido um jejum nacional, mas o corpo está brigando entre si, os membros estão brigando entre si. Será que de fato esse jejum vai estabelecer a manifestação que o Pai deseja que seja manifesto? Porque o corpo ainda não compreendeu que o que deve ser falado é aquilo que Cristo fala. O que deve motivar as nossas falas e o nosso proceder é aquilo que diz a palavra, e não aquilo que eu penso. E não aquilo que eu acredito, mas é aquilo que diz a palavra. E o Senhor está dizendo: vocês estão imbuídos em algo, mas esse algo precisa de fato ser manifesto. E só vai ser manifesto quando vocês entenderem que a unidade é a chave que vai mover isso. Compreendemos que na oração há um poder que a nós foi dado, que a nenhum outro foi dado. É uma arma poderosa. Mas essa arma só se estabelece, só ganha força em ação quando existe unidade. Abram em Mateus no capítulo 18. Mateus 18, versículo 19 e 20. Que diz assim: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Quando o corpo de Cristo estiver falando a mesma coisa, e quando eu falo a mesma coisa, é aquilo que o cabeça designou para que seja falado, e concordarem sobre isso, não apenas nos será concedido aquilo que está sendo pedido, como Ele também se faz presente. Aí eu pergunto: será que todos nós estamos de fato em unidade? Hoje não estamos na totalidade reunidos presencialmente. E isso já tem uma quebra no sentido de que há uma necessidade de congregar, porque a palavra diz isso. Existe uma unção que é liberada quando a congregação está reunida, mas se estivermos realmente em unidade, independente de estarmos aqui ou de estar em casa, a motivação sendo a mesma, Deus, Ele estabelece aquilo que está sendo pedido. Porque a palavra diz que quando 2 ou mais se reúnem em nome dEle, Ele não diz quando 2 ou mais se reúnem fisicamente, mas fala que quando 2 ou mais se reúnem em nome dEle, Ele se faz presente. Ele dizendo: Gisele, se você estiver aqui em Salvador, clamando pelo meu nome, e tiver alguém lá nos Estados Unidos, na mesma motivação que você está, orando acerca da mesma coisa, eu me faço presente, porque unidade é um lugar. Unidade é um ambiente. E é neste lugar que o Senhor deseja que estejamos. É nessa consciência que o Senhor deseja que vivamos. Porque Ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus que não está preso a barreiras físicas, a barreiras geográficas. Mas Ele é um Deus que está presente em qualquer lugar aonde Ele for invocado. E se existirem pessoas em um único pensamento,
numa mesma motivação, ali ele se faz presente. Ele não apenas se faz presente, mas ele também concede aquilo que pedimos em oração. Sabe, queridos, não é porque você está em casa que Deus ele não pode fazer. Não há uma necessidade de estar em um ambiente físico específico, um templo específico, mas se tivermos todos, de fato, imbuídos em um único propósito, Deus ele não apenas pode fazer, como Ele vai fazer. E repare que Deus ele permitiu uma desorganização do contexto que nós tínhamos como padrão, porque o nosso contexto padrão era todo mundo reunido dentro de um templo. Deus ele desconstrói isso para dizer: vocês não precisam disso para que eu me manifeste. Vocês só precisam estar todos em uma única motivação, entendendo o que é ser unidade, o que é estar em unidade. Repare que Jesus ele fala em estar, ele não fala em ser. Por isso que eu digo que unidade é um ambiente. Unidade é um ambiente. É onde eu estou. E se eu estou nesse ambiente, bênçãos elas são liberadas. Reparem que Jesus ele diz, não nesse texto aqui, mas ele fala que se 2 desligarem algo na terra, será desligado nos céus. Mas se for ligado na terra, também será ligado nos céus. Ele está dizendo: o poder está na mão de vocês, mas vocês precisam aprender a conduzir esse poder. Esse poder ele só será conduzido quando vocês começarem a entender o que é estar em unidade. O que é permanecer nesse lugar. O que é olhar para o irmão e dizer: eu não concordo com determinadas coisas que você está falando, não. Mas eu entendo que existe um propósito muito maior para ser estabelecido. E a gente vai se unir aqui agora. E a gente vai concordar sobre isso. E Deus ele vai fazer. Sabe que eu posso não concordar com muitas coisas que o presidente fala. Mas se eu entendo que existe um bem maior para ser estabelecido, eu pego junto com ele, independente de eu ser cristã evangélica, cristã católica, espírita, ubandista, candomblessista, não importa qual é o bem maior, que este mal desapareça. Não apenas do Brasil, mas desapareça do mundo. E como é que isso vai se estabelecer? Quando eu entender que não é a minha convicção religiosa, mas é o poder que há em Deus. Não é eu fazendo oposição ao meu irmão, mas é eu entendendo, a palavra diz que se eu e você, a gente ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. E bora deixar de lado então as nossas convicções pessoais e bora buscar por isso. Muitos criticaram a posição do apóstolo Luiz Hermínio, porque ele falou: gente, está na hora de todo mundo esquecer essas convicções e entender que existe um bem maior. E é nisso que o povo vai ver quem de fato é Deus. É nisso que o povo vai reconhecer quem de fato é Jesus através das nossas vidas. Porque quando uma manifestação se estabelecer, o primeiro nome que vai ser lembrado vai ser o nome dele. Oramos, clamamos, pedimos a Deus em nome de Jesus. E aconteceu. E aconteceu. E isso é estar em unidade. Abram aí em Atos, no capítulo 2. Atos 2, versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. E diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui, a Bíblia está falando como viviam os novos convertidos. Após o Pentecostes, como é que estava vivendo todo mundo ali. E a Bíblia vai dizer que eles viviam em comunhão, unidos, unânimes nas suas ações. Todos compartiam o pão, perseveravam na comunhão. Aqui a gente não vê dissensão. Aqui a gente não vê divergência de ideias. Aqui a gente vê todos caminhando em unidade, entendendo que a necessidade de um era a necessidade do outro. E nisso, repare que no finalzinho do versículo 47, a palavra está dizendo, o Senhor lhes acrescentava dia a dia. Na unidade, a gente recebe coisas que a gente nem está pedindo. Repare que aqui não fala que eles estão pedindo absolutamente nada. Eles estão convivendo em unidade. Estão entendendo o que de fato é a palavra, o que é que Jesus pregava. A necessidade de um era a necessidade do outro, o que dava para um, dava para o outro. A igreja estava unida em um único pensamento, na mesma motivação, alcançando almas. E o Senhor lhes acrescentava. Sabe que tem coisas que se a gente começa a entender o que é viver em unidade, tem coisas que Deus vai acrescentar na minha e na sua vida, que a gente nem pediu, que não estava nem na mente da gente, mas porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece aquilo que de fato precisamos, Ele começa a acrescentar sem a gente precisar fazer esforço. Porque a gente viu esse povo fazendo esforço. E quando eu falo esforço, eu estou falando em eu doar mais do que aquilo que eu posso, me sacrificar. Está vendo isso aqui? Nos versículos anteriores? Não. Eles estavam vivendo tranquilamente, fazendo aquilo que estava disposto no coração. Porque todos aqueles que vivem em unidade, o próprio Deus traz uma disposição ao coração que a gente faz sem nem perceber. Há uma disponibilidade. Por quê? Porque o fruto do Espírito começa a se mover através da gente. E sabe que para colocar fruto a gente não precisa se esforçar? Porque uma vez que caminhamos de acordo com a palavra, a gente não vê uma laranjeira fazendo força para nascer uma laranja. Vê? Se espremendo para sair uma laranja? Não. Porque no momento certo, aquele fruto vai aparecer. Porque a planta está sendo nutrida, a planta tem sido adubada, tem sido de fato alimentada, não tem para onde correr. Uma hora o fruto vai ter que aparecer. Assim somos nós. Uma vez que de fato estamos sendo alimentados pela palavra, vivendo aquilo ali que estamos recebendo, o fruto vai aparecer sem esforço algum. Não há esforço para se manter em unidade, uma vez que vivamos a palavra. Se entendemos que não há esforço para viver em unidade, porque isso vem naturalmente por meio de uma vida prática da palavra de Deus, eu pergunto a vocês, por que será que nós temos nos esforçado tanto para isso? E repare que eu não estou falando mais de um esforço espiritual, eu estou falando de um esforço natural mesmo. Por que será que um pastor tem que estar o tempo todo apaziguando um irmão e outro? Por que será que para o povo entender que na coletividade uma unção é liberada, a gente tem que estar promovendo eventos e eventos para o povo estar dentro da igreja? Porque, de fato, queridos, não estamos vivendo aquilo que diz a palavra. Porque se estivéssemos, isso seria uma disponibilidade do nosso coração. Não precisaria haver uma convocação para você estar na igreja. Não precisaria estar havendo uma convocação para um jejum nacional.
Porque isso seria uma disposição natural daqueles que vivem a palavra. Daqueles que de fato compreendem o que é estar em unidade. Temos visto ímpios dando exemplos para nós. É falado o tempo todo, tragam um alimento, tragam cesta básica, porque tem gente necessitando. Você tem na sua casa, mas ainda tem irmãos que precisam. E é uma dificuldade para isso chegar. Mas um artista fica 2, 3 horas fazendo uma live e é mais de 150 toneladas de alimentos para serem distribuídos. E eu pergunto a vocês, como é que está o corpo de Cristo? Sabe, queridos, essa situação toda foi uma ação do próprio Deus para sacudir a igreja. Porque o juízo, ele começa primeiro no corpo. Começa de dentro para fora. É o Senhor dizendo, está na hora de vocês despertarem, porque eu de fato estou às portas. E eu venho buscar uma noiva preparada, uma noiva adornada. Não basta apenas dizer que estamos nos movendo em oração, se a base para que essa oração flua é a unidade que deve estar estabelecida. Como é que queremos manifestação e clamamos por isso, se de fato não estamos todos imbuídos da mesma motivação? Se ainda estamos pensando de maneira individualista, de maneira egoísta, e corpo não pensa em si mesmo. Sabe que minha mão, ela não tem como pensar nela mesma e fazer aquilo que ela quer? Não tem como. Sabe que o meu pé não tem como fazer o que ele quer? Ah, Gisele, mas tem hora que dá uns tiquezinhos e a mão movimenta sozinha. Mas sabe que rapidamente o meu cérebro, ele age em favor disso para controlar esses impulsos elétricos que chegam desordenados ao meu corpo. E isso é um sinal de que algo está errado. O nível de estresse está alto demais. E eu preciso entrar num processo de equilíbrio. O Senhor está dizendo, o corpo precisa entrar num processo de equilíbrio. O meu corpo precisa voltar a entender o que é unidade. Para que eu venha manifestar aquilo que eu desejo manifestar. A palavra diz que o querer e o efetuar estão no Senhor. Mas Ele só vai efetuar se o corpo se mover de acordo com aquilo que Ele deseja. Não tem como o querer ou efetuar estar nele, mas nós estarmos aqui inertes ao querer dele. Quem governa corpo é cabeça. O corpo não é independente do cabeça. Então está na hora do corpo começar a entender que não existe dependência. O que existe é interdependência. Precisamos entender que necessitamos uns dos outros. Para que o Senhor, Ele comece a promover aquilo que Ele deseja promover. E sabe que quando Deus deseja algo, Ele não fica apenas no campo do desejo. Quando Ele deseja, Ele diz, porque eu desejo, eu vou fazer. Porque eu desejo, eu vou lá e vou fazer, eu vou manifestar. Só que para que Deus manifeste, Ele está dizendo, eu não estou mais sozinho nisso. Eu estabeleci um corpo, eu estabeleci uma igreja. E a igreja precisa avançar nisso. Abram aí, em Gênesis, no capítulo 11. Gênesis 11, versículo 4. E diz assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem.
Se a gente for estudar de uma maneira mais profunda esse texto, a gente vai ver que se tratava aqui dos caldeus, do povo da Babilônia. Um povo que adorava outros deuses, um povo que tinha um coração totalmente afastado do coração do Senhor. E tinha uma motivação errada, mas havia uma unidade. Repare que quando há uma unidade, Deus ele reconhece o poder que há naquilo. Deus ele só interviu isso porque a motivação era errada. Em nenhum momento falaram, vamos construir uma torre que vai chegar até os céus porque queremos conhecer a Deus, ver a sua divindade, queremos nos aproximar desse Deus poderoso, não. Vamos fazer isso para que sejamos poderosos, para que a gente não se espalhe na terra, é para que a gente seja uma fortaleza aqui. O Senhor falou, opa, eles estão falando a mesma linguagem. Eles compreenderam o poder que há na unidade. E repare que Deus, quando desce, Ele desce e faz uma única coisa, confunde as línguas. E quando fala, confunde as línguas, a gente entende, por conta disso aí, e muitos estudiosos falam isso, por conta disso aí é que surgiu vários idiomas. Mas sabe que aqui não está falando apenas de uma linguagem verbal, a nível de compreender o que o outro está falando? Não. Não, porque se a gente for para outro país, a gente não souber a língua, a gente se comunica por mímica, a gente não passa fome. A gente dá um jeito, faz alguma coisa, mas a gente é entendido. O que Deus está falando está na hora de eu confundir esses pensamentos. Está na hora desse povo começar, um a pensar uma coisa, outro pensar outra. E quando há divergência de pensamentos, não tem como se permanecer em unidade. Foi exatamente isso que o Senhor fez. Está na hora de cada um começar a pensar o que bem quer e se perderem do propósito inicial. Sabe que o inimigo, diante de dissensões que têm se estabelecido dentro da igreja, tem começado a corromper pensamentos e tirado a gente do propósito inicial. O Senhor, Ele está falando aí, vocês precisam entender que em um só Espírito é estar em unidade. E quando eu entendo isso, eu não impunho a minha fé a ninguém. Jesus, Ele nunca impôs fé a ninguém. Jesus, Ele explicava a importância de se ter fé. Mas sabe que Jesus nunca virou para Pedro e disse, você precisa ter a mesma quantidade de fé que eu tenho? Não. Não, queridos, porque o Senhor, Ele conhece a estrutura de cada um. E Ele sabe também o propósito ao qual Ele levantou cada um. O tamanho da fé de pastora Néa não vai ser o tamanho da minha fé. Sabe por quê? Porque Deus deu uma estrutura a ela, chamou ela para algo. E para aquilo que o Senhor chamou ela de fato, ela precisa de um nível de fé muito mais alto. É por isso que Jesus, quando Ele vai falar sobre fé, Ele compara um grão de mostarda. Sabe que Ele não está falando do tamanho, Ele está falando de potencialidade. Porque grão de mostarda é muito pequenininho, mas se a gente for olhar a mostarda depois que foi gerada, depois que nasce, a folha é grande, a planta é vistosa. Então Deus, Ele não está falando, Jesus, Ele não está falando de tamanho, Ele está falando de potência. Sabe que esse pequenininho você pode promover algo grandioso através disso. Basta que você creia. E o Senhor está falando para mim e para você. Ei, para de medir tamanho de fé com seu irmão. Entenda que, ainda que a fé dele seja pequena aos seus olhos e a sua pode ser grande demais, vocês juntos são uma potência. Vocês juntos podem produzir algo poderoso. O inimigo, nesses últimos dias, tem colocado na mente de muitos cristãos, de muitos irmãos, de que, é por fé, né? Vocês se movem por isso, né? Então, bora ver quem tem mais. Aí comecem a brigar por conta disso. Só que o Senhor está dizendo, ei, para, porque eu não estou tratando de tamanho com vocês, eu estou falando de potência. Para, porque eu não estou falando com vocês que um vai conseguir se mover mais que o outro. Eu estou dizendo que unidos, vocês vão além.
Sabe que se eu sozinha correr uma corrida, eu posso até alcançar o alvo. Eu posso até chegar lá. Mas eu posso chegar fadigada, cansada. Eu posso cumprir o processo da corrida, mas eu posso não chegar em primeiro lugar. Mas se eu correr com mais pessoas, repare que numa corrida de revezamento, quando um chega no ponto que o outro tem que correr, dá uma injeção de ânimo, vá lá, você pode, você vai. É o Senhor dizendo isso. Ei, nessa corrida, não é para você correr sozinho. Vocês estão em uma corrida de revezamento. E quando não der mais para você, existe alguém que vai correr mais 10 milhas além que você. Mas ele só vai correr porque vai sair da sua boca uma palavra que vai motivar ele. O Senhor está dizendo para mim e para você: ei, não são vocês sozinhos, mas são vocês e milhares. É quando para vocês deu aqui, outros se levantarem e dizer: isso não vai parar aqui. Isso vai continuar e vai continuar até que de fato Deus estabeleça aquilo que Ele precisa estabelecer. Mas para isso todos nós precisamos estar motivados e entendendo que não estamos aqui em uma competição. Não estamos aqui para competir uns com os outros. Da mesma maneira que entendemos que a unidade ela tem um poder de gerar coisas grandiosas, a gente precisa começar a rever os pontos que têm roubado essa manifestação poderosa. Egocentrismo, autopastoreio, competitividade. E o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, isso primeiro que não deve fazer parte de vocês. Vocês são novas criaturas. E aí Paulo diz: eu tenho que me apresentar todos os dias como um sacrifício vivo. É quando eu estou morto que de fato eu vivo. Será que estamos mortos verdadeiramente para viver aquilo que o Senhor Ele tem estabelecido para mim e para você? Sabe quando eu sei que eu estou morto? Quando o meu ego não fala mais alto do que a necessidade do coletivo. Sabe quando eu sei que eu estou morto? Quando eu entendo que sobre mim existe uma autoridade maior e eu preciso me inclinar para essa autoridade. Autopastoreio fala de um espírito totalmente contrário ao da unidade. É eu não reconhecer que existe alguém sobre mim e eu querer ser conduzido por mim mesma. E aí entra até eu sair debaixo da condução de Cristo, que é o pastor maior. E tem muita gente assim dentro da igreja, que desconhece que existe alguém que está ali pronto para poder lhe conduzir. Sabe que a ovelha tem necessidade de estar em rebanho, mas bode não. Bode gosta de caminhar solitário. Mas ovelha não, ovelha tem necessidade de estar com as outras ovelhas. E ovelha que tem necessidade de estar com outras ovelhas entende que existe um pastor que as conduz e conduz bem. Que nós não venhamos deixar, queridos, que esses aspectos, essas características venham roubar de nós o poder que o Senhor entregou nas nossas mãos. O Senhor está dizendo: está tudo pronto. Mas vocês precisam entender que para que vocês possam viver tudo aquilo que está pronto, há uma necessidade de uma unidade ser reestabelecida. Precisamos voltar a sermos guiados pelas mesmas motivações. Precisamos começar a nos reavaliar para entendermos o que será que está falando mais alto em mim. Será que eu tenho contribuído de fato para que o Senhor Ele manifeste aquilo que Ele precisa manifestar? Porque quando uma célula do corpo, ela começa a trabalhar de maneira desordenada, e repare que unidade fala de organização, fala de uma estrutura bem fundamentada. Então, todo mundo trabalha de maneira ordenada. Mas quando uma célula começa a trabalhar de maneira desordenada, algo se estabelece. Especificamente, a formação de uma tumoração. Essa tumoração ela pode ser benigna ou maligna.
Mas quando o processo está desordenado demais, tenha certeza que é uma tumoração maligna. Um câncer se estabelece. E o Senhor está falando, o meu corpo, ele é sadio. O meu corpo, ele é sadio. Então, cada célula começa a se analisar aí, porque existe um mecanismo em você. Toda célula tem um mecanismo próprio. Comecemos a nos analisar e olharmos e identificarmos aquilo que precisa de fato morrer para que a unidade que o Senhor deseja seja estabelecida. Para a gente finalizar, abram aí em Efésios 4. Efésios 4, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 3. Do 1 ao 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Reparem o que Paulo está falando aqui. Rogo-vos que andem em conformidade com a vocação que vocês foram chamados. Fomos chamados para ser filhos. Essa é a nossa vocação. Fomos chamados para ser filhos. Independente de dons ministeriais, de dons espirituais, nós somos chamados para ser filhos. E se somos filhos, precisamos caminhar de acordo com o Pai. Precisamos caminhar. E aí a primeira coisa que ele fala é sobre humildade. Como é que vai existir unidade se não houver humildade? A humildade, ela tem o poder de quebrar logo uma primeira fortaleza, o egocentrismo. E aí entra também aquilo que Jesus fala. Se de vocês quiserem ser o maior, entenda que vocês precisam ser o menor. Entenda que vocês estão aqui para servir. Ele, como Deus, serviu. Aí Paulo vem e diz, ei, sejam humildes. E não apenas isso, sejam longânimos. Sabe que quando eu sou longânimo, eu compreendo que muitas das vezes a forma abrupta do meu irmão falar, isso me faz refrear para não entrar no embate. Não, eu estou vendo que os ânimos estão exaltados demais, eu vou aqui, ó. A gente precisa ser tardio no falar. E o que tem roubado a unidade do corpo, muitas das vezes, é a pressa em falar. E quando eu tenho pressa em falar, eu não estou agindo, eu estou reagindo. E quando eu reajo, quem fala é a minha carne, não é o espírito. E o Senhor está dizendo, vocês precisam começar a viver de acordo com aquilo que a minha palavra diz que vocês precisam viver. Sejam humildes, sejam longânimos, tenham paz. As dissensões têm roubado a paz do corpo. As divergências de pensamentos têm roubado aquilo que o Senhor diz. A minha paz eu vos dou. E essa paz o mundo não tem, não. Porque tem muita gente que faz parte do corpo e está doente. E doente da alma porque não tem paz. E por que será que não tem paz? Porque está em embates desnecessários. Muitas das vezes enfrentamos lutas que não precisávamos enfrentar. E o Senhor está dizendo, ei, lembrem-se que as armas de vocês são armas espirituais, não são carnais, e são poderosas em Deus. É o Senhor dizendo o tempo todo, a luta de vocês não é contra a carne, não.
mas é contra espíritos malignos. Entendam que não é para você olhar para o seu irmão e enxergar nele um inimigo, mas é para você olhar para o seu irmão e olhar para ele como eu olho. O que ainda falta em seu irmão, possa ser que em você já exista. Então, comece a viver pelaquilo que já existe em você e ore por ele para que ele alcance aquilo que ainda lhe falta. Isso é unidade, queridos. E para aquilo que vamos vivenciar nos próximos tempos, há uma necessidade imprescindível de vivermos em unidade. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. O tempo não nos espera, embora seja um assunto bom de continuar discorrendo. Vamos orar para que o Senhor, de fato, comece a trabalhar em nós, a abrir os nossos olhos. E unidade não é algo estabelecido por Deus. Unidade é algo estabelecido por nós mesmos. Todo o tempo a gente vê Paulo chamando a atenção do povo para caminhar em unidade. Se fosse algo que dependesse apenas de Deus ou somente de Deus, ele pediria a Deus, ele oraria ao Senhor e ele estabeleceria. Mas não, unidade é algo que é estabelecido por nós. E o Senhor está dizendo, aquilo que precisa ser estabelecido por vocês, não esperem por mim, porque eu não vou fazer. E se vocês não tomarem consciência disso, vai demorar um pouco, para que a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça. E sabe que Deus, ele não quer ver o povo dele padecendo. E ele não deseja ver o povo dele padecendo e tão pouco o mundo. O que ele deseja é que o mundo o veja através da gente. Então chegou o tempo de pararmos de perder a oportunidade de manifestar os céus na terra, porque estamos ainda muito ocupados com picuinhas, com dissensões. Eu não preciso pensar igual a você para que estejamos unidos em um único propósito. Deus, ele não tem filhos clones, porque clones são cópias perfeitas. Deus, ele não tem filhos clones. Deus, ele tem filhos distintos, únicos e que ele ama da mesma maneira. Entenda que a sua peculiaridade, ela é perfeita para o corpo e que a do seu irmão também é. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Senhor, nós cremos que o teu Espírito já começou a despertar em nós, Senhor, aquilo que é necessário para este tempo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que veio desconstruindo coisas em nós. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos se estávamos nos movendo de maneira inadequada, impedindo a manifestação dos céus na terra. Ah, Senhor, mas diante de Ti nós nos arrependemos, Pai. E declaramos, Senhor amado, que agora de fato vamos, Senhor, nos mover, Pai, correspondendo às suas expectativas. Não há mais tempo, Senhor amado, a perdermos, Senhor, tentando, Pai amado e querido, em uma queda de braço inútil, provar quem é quem. Ah, não, Senhor. Mas chegou o tempo, Pai amado e querido, de nos unirmos e nos levantarmos como um corpo perfeito e saudável, e estabelecendo os céus na terra, Pai, cumprindo conforme a oração que Tu fizeste, que seja feito na terra, como é aí nos céus, Senhor. Oh, Pai, chegou o tempo de fato ser estabelecido na terra aquilo que deseja o Teu coração, Pai. E estamos aqui prontos, Espírito Santo, oh, para sermos o canal do Senhor neste tempo, para que o mundo reconheça quem Tu és, para que o mundo saiba, Senhor, o Deus poderoso, Pai, que está pronto, Senhor, para manifestar, oh, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade. Ah, Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor.
Recebe o nosso louvor. Que seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus.